por que que em um determinado momento as empresas de tecnologia que desenvolvem esse tipo de equipamento, eles abrem para exatamente poder atender mais pessoas? Porque muita gente só entra lá dentro se tiver medicada, tiver dormindo, né. Então, a cabine Siesta Box, desde os primórdios, ela pensa no hóspede, no conforto do hóspede. Então, a gente criou o conceito de janela para a rua. O que era o conceito de janela para a rua? Era você ter a possibilidade de, número um, a porta ter um frame de vidro. 2, você poder, da TV que está dentro da cabine, ver o mundo exterior, para você ter uma sensação maior de liberdade. Com o passar dos tempos, nós fomos eliminando algumas coisas. Por exemplo, já a unidade 2, lá de Campinas, ela é toda em vidro. E nós usamos uma cortina de blackout. Por quê? Porque você se sente mais à vontade e se sente mais confortável na hora, inclusive, que você fecha a cortina de blackout, tá? Eh, então, a gente vai aprendendo no dia a dia, porque eu não tenho a bolinha mágica de saber tudo que passa na cabeça de todas as pessoas. A gente vai aprendendo com elas a cada vez mais melhorar o nosso equipamento e dar sempre o melhor conforto para vocês. Uma coisa que você comentou, que também é uma preocupação para quem fica nesse tipo de ambiente, é aquele display dos voos, que então, dentro do Siesta Box, a TV lá tem acesso a esse aplicativo do aeroporto de informação de ida e vinda de voos? É, não é bem assim, Rodrigo. Essa informação de voos, ela está num aplicativo que eu chamo ele de controle remoto da cabine. Então, a vamos falar vamos falar isso, é o controle remoto da cabine, porque esse cara, ele tem alguns botões. Então ele tem um botão, por exemplo, eu quero muita gente hoje, ninguém mais quer falar por telefone, é impressionante, só quer digitar e digitar. Só que lembra, veja, muitas vezes a camareira que está lá fora, ela chega um determinado momento que ela está cansada também. Então ela senta lá num ambiente, ela pode tirar um cochilo, pode acontecer isso, tá. Ou então ela tem algum tipo de atividade, que é buscar rouparia, ir ao banheiro, porque ela também é um ser humano, ela poder se alimentar, porque tem o horário da alimentação delas. Então, imagina o seguinte, você manda uma mensagem, ela está fora do ambiente das cabines, e ela não fica 24 horas olhando para uma tela de um telefone, né. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso e que aprendam a usar a chamada de áudio, de um ringue de chamada de telefone. Então, que use o WhatsApp ou o telefone tradicional, né, o telefone celular. Então acho que isso é um ponto extremamente importante, que eu sempre digo: "Se é urgente, não escreva, ligue", né. Então esse é um ponto. O segundo ponto é que, eh, o objetivo do nosso staff a bordo é para dar conforto a vocês, é dar algum tipo de segurança, porque tem muita gente que ainda não está muito familiarizado com o negócio de tecnologia, então a gente tem que também, entender essa face da moeda, ou desse diamante, e dar esse tipo de suporte para essas pessoas, né. Eh, limpeza, também, elas têm que tem horas que eu estou com as 10 cabines lá ocupadas, e aí saem as 10 simultaneamente, imagina a loucura, porque já tem gente para entrar. E aí você tem que preparar isso tudo em tempo recorde, e E as pessoas ficam: "Opa, vou mandar um chat, ou eu vou ligar", ou sei lá. E aí o que acontece? Ela não tem condições naquele momento de atender. Então, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, porque eu acho que é importante essa informação. Primeiro, não cheguem no aeroporto sem ter a reserva. É muito importante ter a reserva. E aí, voltando aí para o nível de pergunta, a gente falou da questão do banheiro. Você falou que os aeroportos onde estão ubicadas as cabines, elas normalmente são próximas aí de 30, 40 metros, 35 metros dos banheiros para facilitar essa passagem. E, falou, passou um negócio muito interessante, que é que assim,
Era uma dúvida minha. Se eu fiz a ativação da cabine, entrei, que momento eu posso sair? A qualquer momento, né? Sim. Você tem, enquanto seu Key Pass está ativo, está on, você pode entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Então aí, Tuca, continuando isso aí, eu tinha a curiosidade de fazer o seguinte. Por exemplo, uma pessoa com família, tá lá o pai, tá a mãe e tá o filho lá. Eles conseguem fazer uma única ativação e entrar a família, tendo em vista que é beliche? Sim, né, a ativação ela é única só, ela é única, a chave ela é única, porque afinal de contas é a chave da cabine e não das pessoas, tá? Ah, por que eu digo isso? Vamos lá. Você tem hoje no mercado, você tem um monte de hotéis que utilizam um cartão, tá? E você pode distribuir aquele cartão um para cada membro da família, tá? Mas a leitura do cartão, ela é uma só. Ela não é, aqui eu tenho uma chave, outra chave, outra chave. Não, é uma leitura única para todos eles. O que você tem é você dobrar, triplicar ou quadruplicar a quantidade de chaves de cartão, tá? Esse é um ponto. Uma coisa que eu queria chamar bastante atenção é que até foi legal essa queda de energia aqui, para tirar a dúvida de muito de vocês, né? Quanto à segurança da cabine. Todas as cabines Sesta Box têm no break. Então, pode ocorrer uma queda? Pode. E ocorre dentro do aeroporto também quedas de energia, tá? E nesse momento os no-breakers eles entram. Agora, lógico, o ar-condicionado vai funcionar? Não. A TV vai funcionar? Não. Vai funcionar aquilo que é o primordial, que é a luz, a porta, para você poder entrar e sair, tá? E basicamente isso. E o Wi-Fi que a gente vai segurar, tá? Então, isso mostra para vocês o cuidado que a gente tem com os nossos passageiros. Eu, particularmente, eu não vou citar nomes, mas eu me sinto muito mal quando eu vou num quarto, e eu já tive isso dentro de alguns aeroportos, inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo também, em que eu não tenho uma janela para a rua, tá? Eu me sinto, mesmo que seja um pouco grande, eu me sinto muito fechado, né? Isso isso é o que eu chamo de cuidado com as pessoas. É você ter um ambiente em que você se sente agradável, que você pode tranquilamente deitar, dormir e ficar tranquilo, que ali é um ambiente limpo, seguro, confortável, tá? E privativo. Com relação à família, que você me questionou, eu diria para você o seguinte: hoje, as primeiras cabines a gente tinha cama individual e beliche, tá? Então isso aconteceu na unidade de Recife e na unidade de Campinas, a Campinas 1 que eu chamo, que é o VCP 1, mais um, porque lá são dois pisos, você tem o piso 1, que é o piso do embarque, e você tem o piso 2, que é o piso de desembarque, mas ambas unidades elas estão dentro da área segura do aeroporto, que a gente chama área ar, que é tudo que está do raio-x para dentro, tá? Então, por que a gente busca sempre a área A, na maioria das vezes? Porque é onde os passageiros ficam confinados, né? O Brasil, como o mundo inteiro, na minha concepção, existem dois tipos de aeroporto. Um aeroporto que eu chamo de romântico e um aeroporto que eu chamo, como é que eu vou dizer, de confinamento, para não dizer outro nome, tá? O romântico, tudo acontece do raio-x para fora. Ou seja, se você pega os aeroportos antigos, como Congonhas, Santos Dumont, o aeroporto de Brasília, o antigo aeroporto de Brasília, o aeroporto de Recife, o aeroporto de São Luís e assim sucessivamente, de Natal. O Natal Novo não, estou falando o antigo que era lá em Parnamirim, tá?
de Fortaleza, tudo acontecia do lado de fora. Então tudo tinha o que? Era cafeteria, restaurante, lanchonete, livraria, drogaria, tudo estava da porta para fora. Você só entrava para a área de confinamento quando o teu voo era chamado, aí chegou a hora de embarcar, e todo mundo passava pelo raio-x e ia para o portão de embarque. Isso já é numa etapa mais avançada. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, talvez aí Rodrigo se lembre, né? Eu cheguei a pegar, por exemplo, no aeroporto Santos Dumont, e aqui em Congonhas também, São Paulo e Recife, era uma mureta. Então a gente entrava e ia para a mureta, nós muitas vezes, sábado e domingo, para ver o movimento de aviões subindo e descendo nos aeródromos. Era muito legal. E hoje você ainda tem alguns aeroportos que tem esse tipo de dinâmica, né? O aeroporto de Recife tem essa dinâmica.